é sobre o retorno ao primeiro amor. Então eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse no capítulo 2 e nós vamos meditar. E eu estou feliz, como eu comecei a falar, porque o Espírito Santo já está ministrando desde o início sobre o amor. E o Espírito Santo, ele confirma a sua obra, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. O amor de um pai para com seu filho, o amor que ele nos amou, que ele nos tem nas palmas das mãos dele, e ele nos ama com intensidade. E o louvor falou sobre o amor, e a oração falou sobre o amor, eu vou continuar falando, amém? Apocalipse no capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Irmãos, essa carta, o Senhor Jesus escreve, e ela é endereçada à igreja de Éfeso. E esse primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. E para discernir esse primeiro versículo aqui, o discernimento dele, já está logo atrás aí, no capítulo 1, no versículo 20, o último versículo anterior a esse, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que visto são as 7 igrejas. Irmãos, eu não sei se você lê, eu não me recordo qual é a passagem, mas Isaías diz, se eu não me engano, Isaías 54, diz assim, que o nosso nome está gravado nas palmas do Senhor Jesus, e que de forma nenhuma ele pode se esquecer de nós. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho que ainda mama, ele, todavia, não se esqueceria de nós. E aqui ele menciona mais uma vez que ele tem na destra das mãos. Na destra não é simplesmente como eu seguro esse microfone, que eu não estou guardando ele todo, mas talvez como algo que eu posso apertar. Então o Senhor Jesus, ele tem na palma das mãos dele os 7 anjos da igreja, ele tem na palma das suas mãos toda essa igreja, todos nós que estamos aqui, nós estamos gravados nas mãos do Senhor Jesus. A sua história, a sua vida, o ontem, o hoje, o amanhã, está tudo gravado nas palmas do Senhor Jesus, das mãos do Senhor Jesus. E esse mesmo Senhor Jesus é o que anda no meio da igreja. Os 7 castiçais, as 7 igrejas da Ásia Menor, a qual foram direcionadas essas cartas. E esse anjo, ele passeia no meio da igreja. Ele passeia sondando os corações, ele passeia sondando as nossas vidas, as intenções do nosso coração. E aqui ele começa dizendo: eu sei as suas obras e o seu trabalho e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. Irmãos, o Senhor conhece as obras de cada um de nós que estamos aqui. E essa igreja de Éfeso, ela foi marcada pelo amor e pela fé. Eu queria, quem puder abrir comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, quem puder abrir comigo, capítulo 19, versículo 11 e 12. Atos 19, capítulo 11 e 12.
Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E aí se você virar a página e seguir um pouco mais, lá no versículo 18, aliás, volta, capítulo 18, versículo 19 e 20. Capítulo 18, versículo 19 e 20. Está escrito assim. Capítulo 18, 19 e 20. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Irmãos, na verdade, essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, quando Paulo passou pela igreja de Éfeso, aquela igreja foi sacudida, foi abalada pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos andavam pregando o evangelho, e as pessoas vinham se convertendo, e as pessoas vinham chorando e gritando e confessando os seus pecados em praça pública. A cidade de Éfeso, ela era marcada pela idolatria. Ela ficava num porto comercial, um grande porto. Nessa cidade se encontrava o templo de adoração à deusa Diana. Essa cidade, a maior parte do comércio dela funcionava em torno da idolatria. Eles fundiam imagens de escultura que adoravam a deusa Diana, que adorava outras imagens. Aquela cidade era marcada pela magia negra, pelo ocultismo. Daí vocês podem ter noção do peso que havia sobre aquela cidade. Talvez muitos passassem por lá e não dessem crédito àquela cidade, e não queriam nem pregar a palavra do evangelho. Mas o apóstolo Paulo, que foi levantado pelo Senhor Jesus, ele foi pregar as boas novas aos gentios de Éfeso. Irmãos, quando tem uma cidade que ela é consagrada ao ocultismo, à magia negra, você começa a sentir o peso daquela cidade. E Paulo chegou e começou a pregar o evangelho. E quando o irmão Ronaldo começou a cantar aquela canção, eu falei: meu Deus, o Espírito é lindo demais. A igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, exatamente essa igreja, a igreja antiga, a igreja que viveu o primeiro amor. E aquele povo, Paulo começou a pregar, Pedro pregava, Apolo pregava, e aquelas pessoas se convertiam, e a chama começou a queimar, e a chama começou a arder no coração daquele povo. Você imagina as pessoas que praticavam, que ganhavam dinheiro, sustento, em cima de magia negra, em cima de práticas de ocultismo, adorando lá no templo da deusa Diana, que era essa deusa Diana, os cultos a ela faziam parte de orgias. Ela era cultuada através do sexo, através da promiscuidade, e aquelas pessoas viviam aquilo ali como se fosse natural. Mas o Espírito Santo começou a tocar aquelas vidas. O Espírito Santo acendeu a chama naquela igreja, e até o lenço dos apóstolos. Aqui na Bíblia fala que eles pegavam lenço, pegavam os pertences e levavam e jogavam sobre os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos pelo poder que emanava do evangelho, do primeiro amor que aquela igreja viveu. E aí, quando nós vamos ver aqui na carta aos Efésios, você pode abrir comigo também aí a carta aos Efésios, no capítulo 1. Capítulo 1. O apóstolo Paulo, depois que ele já havia saído, depois que todo esse mover estava acontecendo em Éfeso, Paulo volta para Jerusalém. Paulo provavelmente estava preso quando ele escreve essa carta, e ele começa no capítulo 1 fazendo um elogio aos Efésios, e ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Primeiro elogio que Paulo faz para essa igreja que ele estabeleceu, que ele deixou, que ficou lá. Ele fala: vocês são fiéis em Cristo Jesus. E aí eu pergunto para você nessa noite: como é que o mundo te vê? Se alguém fosse escrever uma carta para você hoje, já está em desuso, né? Não se usa mais carta, agora é WhatsApp, é e-mail, é tudo muito rápido. Mas se alguém fosse escrever uma carta endereçada a você, será que a pessoa falaria: a fulana de tal, fiel em Cristo Jesus? Será que essa marca de fidelidade
Faz parte da sua conduta? Será que as pessoas olham para você e falam, aquela pessoa é fiel? Aquela pessoa tem permanecido fiel. Apesar das lutas, apesar do tempo, apesar de tudo que acontece na vida dela, aquela pessoa continua sendo fiel. Então aqui é o primeiro elogio que o apóstolo Paulo vai fazer a essa igreja. E lá no versículo 15, ainda do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. A outra característica dessa igreja de Éfeso que Paulo se refere, é a fé que há entre vós, e o amor para com todos os santos. Então essa igreja ela era marcada pela fidelidade, pela fé e pelo amor. Essa igreja ela era conhecida por essas qualidades. E quantas vezes, no primeiro amor, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós caminhamos de fé em fé. A peça de teatro, os irmãos da arte aqui, eles costumam apresentar uma peça que fala muito ao meu coração. E que conta a história de uma jovem, de uma pessoa que simboliza quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós estávamos perdidos, distantes, desgarrados, e nós conhecemos Jesus. Alguém falou do Senhor Jesus para nós. E nós começamos a nos voltar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem tirando de nós tudo aquilo de ruim. O Espírito Santo vem nos limpando a partir do momento que nós convertemos a Ele. A partir do momento que nós começamos a dar lugar ao Espírito Santo. Ele começa a revelar a nós os nossos erros, as nossas falhas. E não só revelar no sentido de acusar ou de condenar, mas nos revelar no sentido de libertar, no sentido de nos levar a sermos pessoas melhores, no sentido de restaurar a nossa fé e a nossa comunhão. E naquela peça, a pessoa vai se aproximando e ela vai se encantando com a palavra de Deus. Ela gasta tempo meditando na palavra de Deus. Depois ela gasta tempo orando. Depois ela quer louvar, ela quer adorar. E aí começa a vir os espíritos malignos e começa a sondar aquela vida. E começa a sondar e começa a oferecer propostas. Não, é só hoje. Só hoje você sai para beber e está tudo certo. Todo mundo bebe, qual que é o problema? Não, você é jovem, vamos ali, vamos, é só você vai beber, só um pouquinho e tal. E a pessoa começa a dar ouvidos, aí um dia ela vai beber, aí no outro dia fala, não, para que orar? Para a igreja não. Hoje não vai para a igreja não, depois você vai. Amanhã você vai, outro dia você vai, né? E as amizades começam a aproximar, amizades que não são amizades santas, amizades que começam a levar para o mundo, começam a fazer com que aquela pessoa vai se afastando de Deus e vai se distanciando de Deus sem perceber. Irmãos, porque o inimigo ele não vem para você, ele não se mostra a você da forma que ele realmente é. Ele não vem e oferece diante de você e fala assim, olha, você vai pecar e o salário do pecado é a morte. Não, ele oferece o pecado como um prato agradável. Ele não vai mostrar as garras dele, as garras da morte, ele vai mostrar o laço. Ele vai colocar coisas que são agradáveis aos olhos. Coisas que vai fazer com que os seus olhos venham se corromper. Né? Na palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém. Onde é que nós somos tentados? Na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na concupiscência do nosso coração. Porque o nosso coração, a palavra do Senhor diz, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Muitas vezes nós vemos as manchetes no jornal, crimes horríveis, coisas horríveis que acontecem. E você fala, meu Deus, que absurdo. Mas o nosso coração é corrupto, nosso coração é enganoso. Você sabe por que eu e você não praticamos tais coisas? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque nós sabemos diferenciar o bem e o mal. E você sabe quem te dá força para vencer o pecado todos os dias? Quem te dá força para dizer não ao pecado? Quando o Satanás coloca um prato diante de você e fala, que mulher linda, que mulher maravilhosa,
o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, não é para você, foge daí. Muitas vezes Satanás coloca um prato, coloca um homem bonito lá na empresa da irmã. A irmã está tentando ser fiel, e às vezes chega aquele chefe, chega aquele homem bonito, diferenciado, começa a falar palavras para ela que às vezes o marido não fala. Presta atenção, irmãos, você tem que elogiar a sua esposa, você tem que encher o tanque dela, você tem que olhar para ela e falar: meu amor, como você é linda, meu amor, como você é inteligente, você é muito inteligente, como você é inteligente, você precisa reconhecer as qualidades dela. Isso não te faz menor, você reconhecer as qualidades da sua esposa, mas isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Sabe por que você tem que elogiar a sua esposa? Que você tem que elogiar seu esposo também, irmã? Porque senão lá no trabalho, lá no mundo, vai achar alguém que vai ver as qualidades dela, que vai ver as qualidades dele e vai falar. Então, se você não fala, você perdeu. Porque aí a pessoa vai falar assim: meu marido nunca me falou isso. É mesmo, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sei me expressar, eu sou alegre. E aquilo começa a tomar conta do coração. E é assim que o inimigo age. Ele vai agindo de maneira sutil. Ele vai contaminando o coração. E hoje é uma oferta, hoje é um elogio, amanhã é mais um elogio, aí depois é uma mensagem no celular, uma mensagem discreta, como amigos, né? Um elogio sincero. E depois é um convite: vamos tomar um café? Não, estou indo ali. Depois é um almoço, depois é um encontro, enfim. A hora que a pessoa vê, como a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, a mulher adúltera, ela preparou a sua casa, ela trocou os lençóis, ela perfumou a sua cama, e os lábios destilam favo de mel, mas no final, o que o aguarda é a morte, é o doce amargo da morte. Então o pecado é assim. Então as pessoas vão se corrompendo e aos poucos vão se distraindo, aos poucos vão se afastando do Senhor. Mas eu dei alguns exemplos de pecado, mas não é só o pecado que nos afasta do Senhor. Às vezes são situações legítimas que eu e você precisamos fazer. Lembra da parábola lá em Mateus que diz? A parábola do rei que ofereceu um banquete para o seu filho, para uma festa de casamento, e mandou chamar todos os convidados, mandou o convite. Mas os convidados estavam ocupados. E chegou o grande dia da festa. E o rei se enfurece. Fala assim: os convidados não vieram. Por que eles não foram? Estavam um ocupado, foi cuidar do campo. O outro foi cuidar da família. O outro foi cuidar da fazenda. Cada um tinha uma obrigação legítima. Observa que uma das coisas que nos afastam de Deus é o pecado. Mas também as nossas ocupações legítimas. Ah, irmã, se eu não trabalhar... Irmãos, eu sei que todos aqui precisam trabalhar, mas nós precisamos valorizar o nosso tempo com Deus. E aí o que aquele rei se enfurece? Ele fala: vai lá nos becos e valados, chama todo mundo para a festa do casamento, porque eu não vou desperdiçar meu buffet, eu não vou desperdiçar os 200 mil que eu gastei nessa festa. Eu vou chamar e eu vou oferecer uma grande festa. E eles vão, os servos, e chamam aquele povo, e eles vêm para o banquete, trocam as vestes deles, e o rei oferece aquele banquete para aqueles que não eram convidados. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o banquete está preparado. O Senhor vem buscar uma noiva linda. E o Senhor mandou um convite endereçado a você. Ele pensou em você. Ele pagou um preço lá na cruz do Calvário para salvar você. Ele fez um convite e marcou com gotas de sangue: você é amado, você é precioso. A festa está preparada. Está tudo preparado. Vem, meu filho, vem. Vem. Todos os dias o Senhor nos chama para um banquete. Mas você diz: Senhor, hoje não. Hoje não, Senhor, que eu tenho a festa. Sabe, Senhor, aquela festa. Aquela festa importante que eu tenho que ir. Senhor, eu tenho aquele trabalho da faculdade hoje. Senhor, eu tenho aquela viagem. Senhor, eu tenho aquele compromisso. Eu tenho que lavar minhas roupas. Eu tenho que passar minhas roupas. Eu tenho tanta coisa para fazer. E aí você se perde como Marta. E você deixa a melhor parte, que é fazer parte do banquete. Que é se alimentar da palavra de Deus. Mas aí como é que fica a sua vida espiritual? Você vai se distanciando cada dia mais. Cada vez mais. É como um casamento, irmãos. O primeiro amor de um casamento. Você conhece o seu escolhido. Você lembra como é que foi o seu primeiro encontro?
Quando você viu o seu amor aí da sua vida a primeira vez. Mas aí o que acontece? O que vai acontecendo com o relacionamento? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, vão vindo as dificuldades. Você casa, e aí quando você casa, você começa a descobrir coisas que você não sabia. Outras situações que vão acontecendo, vem a doença, vem a dívida, vem o problema financeiro, vem a adaptação do casamento, tudo isso é difícil, tudo isso gera desgaste. E quando nós estamos no primeiro amor, na presença do Senhor, aquela paixão, aquele momento que nós nos alimentamos da palavra, que nós oramos e os milagres acontecem, eu queria que você meditasse aí na sua vida, que você começasse a se recordar de momentos que você caminhava tão próximo do Espírito Santo, tão próximo, que você falava, não, para você não conseguia ver problema, porque para você tudo era simples, porque as coisas de Deus eram simples. Quando as pessoas vinham falar uma situação difícil para você, você falava, não, vamos orar, nós só vamos orar e Deus vai resolver. E a nossa fé era tão forte, que nós começávamos a orar, colocamos na presença do Senhor, e as coisas iam se resolvendo, e o Senhor ia acalmando o nosso coração, e nós andávamos de fé em fé, e as coisas começavam a acontecer. Quantos milagres foram acontecendo na sua vida? Quanta fé havia no seu coração? O primeiro amor, quando o Ronaldo cantou aquela canção que fala daquela igreja, irmãos, que história é essa dessa igreja, desse primeiro amor? Sob o sangue tombavam nas areias do Coliseu, quando aqueles servos de Deus, aqueles homens fiéis, entravam ali e soltavam os leões, para eles lutarem contra os leões, para eles serem devorados. E quanto mais eles sofriam, eram queimados. Na palavra do Senhor diz, nos livros de história, falam que eles jogavam piche no corpo dos cristãos e jogavam fogo para que eles fossem queimando aos poucos. E quanto mais a fogueira queimava, quanto mais o corpo deles iam sendo queimado, mais o louvor deles chegavam ao trono do céu, mais aquela igreja crescia, mais aquele povo adorava, mais aquele povo cantava, e mais o nome do Senhor era glorificado. E eu quero dizer para você que aquela igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, ela é a nossa igreja, ela está viva hoje. Ela está aqui, às vezes um pouco cansada, às vezes um pouco distante, às vezes um pouco desgastada pelas lutas da vida, às vezes um pouco frustrada, às vezes, mas ela continua sendo a noiva amada, querida e preciosa do Senhor Jesus. Continua sendo a noiva que o Senhor pagou um alto preço por ela, e que o Senhor ainda está convidando, vem para o banquete, vem ceiar comigo, porque eu quero você na minha presença. E por que o Senhor fala aqui no livro de Apocalipse, aqui nessa carta que eu acabei de ler, ele fala, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Sabe por quê, irmãos? Porque várias vezes o Senhor Jesus faz alguns elogios aqui para essa igreja. E ele elogia essa igreja por trabalhar com afinco, por perseverar com paciência, por não tolerar pessoas más, por examinar com cuidado as alegações dos falsos profetas e por sofrer sem desistir. Quantos elogios a essa igreja, quanta coisa boa que havia nessa igreja. Só que você sabe o que o Espírito Santo diz a essa igreja? Olha, você pode trabalhar, você pode perseverar, você pode fazer muitas obras, você pode cantar bonito, você pode vir para a igreja muitas vezes, mas você sabe o que eu quero mesmo? Eu quero um relacionamento íntimo contigo. Eu quero mesmo é caminhar com você. Eu quero mesmo é estar lá com você a cada momento, a cada instante da sua vida. Não é sobre religiosidade, não é sobre quantos domingos que você vai ou que você não vai na igreja. Não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. É sobre você ter intimidade com o Senhor. Como você tem intimidade com seu esposo, ou como você tinha quando você se conheceu, que era horas no telefone falando de cada detalhe. Você já viu que a gente não fala de detalhes com o Senhor?
Você já viu que a gente deixa para clamar ao Senhor só depois que você recorreu já a vários recursos, aí você fala, agora é só Jesus, né? Depois que você já tentou várias coisas, aí você fala, agora é só Jesus. Por que não clamar a Jesus primeiro? Por que não chamar Jesus para os mínimos detalhes? É detalhe. Às vezes você fala, esses detalhes não importam para o Senhor. Importa. O Senhor está com você a cada momento e você precisa entender isso. Você precisa reconhecer que o Senhor se importa com você e que Ele quer estar com você a cada momento da sua vida, não só nas grandes coisas, nas grandes provações, nas grandes conquistas, mas Ele quer caminhar com você a cada momento do seu dia. Irmãos, eu tenho meu tempo hoje muito cronometrado, eu não quero passar do tempo. Então eu começo a encerrar aqui a minha palavra e eu começo a te dizer que o Senhor está chamando você para um retorno ao primeiro amor. O Senhor está nos convidando, volta meu filho, volta, lembra onde foi que você caiu e volte a praticar as primeiras obras. Volte a ser aquela pessoa de fé, volte a ser aquela pessoa confiante, aquela pessoa inabalável. Eu sei que às vezes as frustrações, que às vezes as promessas que ainda não se cumpriram, isso às vezes faz com que você se entristeça, e você olha para a sua vida e você fala, Senhor, mas eu esperava que acontecesse, assim não aconteceu. Pastor Sami pregou aqui uma palavra da parte do Senhor abençoada, que ele falou sobre as frustrações, e o livro de Provérbios fala que a esperança prolongada entristece o coração. Eu sei que às vezes nós nos entristecemos, eu sei que às vezes nós nos cansamos, eu sei que às vezes a gente fala, Senhor, eu não consigo mais, mas eu quero dizer para você, volta ao primeiro amor, volta a caminhar com o Senhor, que o Senhor ainda tem grandes coisas a realizar na sua vida, amém? Que às vezes você tem andado distante, às vezes você tem se escondido do Senhor, porque muitas vezes nós pecamos. Muitas vezes você vem aqui e ouve uma palavra e você fala, eu não consigo, sabe, por mais que eu me esforce para deixar esse pecado, eu volto a pecar, por mais que eu tente, eu não consigo. Mas eu quero dizer para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele está disponível e ele almeja ter um relacionamento com você. Aí você fala, mas para que eu quero relacionamento com o Senhor? Está tudo ok na minha vida, pastora. Que conversa é essa? Não, eu tenho meu emprego bom, eu tenho minha família, está tudo ok, está tudo certo comigo. Por que os crentes insistem tanto em falar que eu preciso de Deus, que eu preciso desse primeiro amor? Eu nem vivi ainda o primeiro amor. Eu quero dizer para você que a religião não vai te sustentar. No dia que a notícia ruim chegar lá na sua casa, eu quero dizer para você que o seu emprego, o seu trabalho não vai resolver certas coisas que podem acontecer na sua vida. A nossa confiança precisa estar em Deus. E se você não tem uma intimidade com Deus, se você não sabe o que é amar o Senhor Jesus, você pode se perder, você pode se encontrar no momento sem a sua âncora. Porque o que nos sustenta, a nossa âncora é o Senhor Jesus. Nós precisamos nos firmar na presença do Senhor. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos batize de novo, para que o Senhor faz arder de novo a chama dele em nossos corações, para que o Senhor restaure a nossa comunhão com ele. Porque nós estamos reunidos, a casa está preparada, tudo está preparado. Agora falta você abrir o seu coração e dizer, Senhor, me batiza com fogo, Senhor, me batiza de novo, Senhor, faz arder a sua chama no meu coração, me ensina a te amar, Senhor, me ensina a gastar tempo na tua palavra, me ensina a te adorar com todo o meu coração. Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. E o Senhor Jesus está aqui e Ele quer renovar você nesta noite. Todo esse culto hoje foi preparado para você. Será que você não percebeu ainda? Será que você não percebeu que cada louvor, que cada oração, que cada palavra foi pensada em você para tocar o seu coração nessa noite?
A parte do Senhor Jesus Ele fez e Ele continua fazendo. Agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa abrir o seu coração. E você precisa pedir para Ele: vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Eu vou encerrar as minhas palavras e vocês vão ficar com um grupo de louvor. E eu quero que você peça ao Senhor durante essa ministração que o Senhor te batiza de novo, porque o Espírito Santo está aqui. Amém. Glória a Deus.